E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje é segunda-feira e hoje a gente retomaremos a nossa série sobre assuntos do cristianismo. E o assunto de hoje é um assunto novo que eu vim trazer e fala sobre Jesus e as religiões. No nosso atual momento do mundo, muitas pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus, né? Então não importa de qual religião você seja, você irá para o céu, né? Ou pelo menos será direcionado a Deus. E o cristianismo, ele parte de outra premissa, né? Só debaixo do sangue de Cristo é que nós somos considerados por Deus justos e por isso somos levados à sua presença, né? O cristianismo, ele ensina isso, né? A palavra de Deus, a Bíblia, né? Então hoje a gente vamos fazer um contraponto com algumas religiões, né? A primeira religião em que iremos fazer o contraponto do cristianismo é sobre o budismo, né? Então eu irei aqui estar trazendo o que é o budismo, suas principais crenças, suas principais diferenças do cristianismo e se do ponto de vista cristão ele é uma religião irmã, vamos se dizer assim, tá? Então vamos lá. Introdução. O budismo é uma religião crescente e popularizada pela yoga e meditação. Tem avançado no Ocidente e compõe mais ou menos cerca de 500 milhões de adeptos, sendo a quinta maior religião do mundo. Sua origem. O budista é aquele que segue os ensinamentos de Buda. O termo Buda é um título e não um nome próprio. E significa aquele que despertou, aquele que sabe. A origem da palavra é Bodhat, que significa o que atinge o nível superior de entendimento e de plenitude. Esse termo Buda é aplicado àqueles que são os mestres de sabedoria no Oriente e que seguem os preceitos budistas. O fundador do budismo é Siddhartha Gautama. Foi o mais fulgente desses mestres. Então, o fundador do budismo é Siddhartha Gautama. Vamos saber quem é esse Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama foi de fato uma pessoa histórica, porém sua história hoje é cercada de lendas. O que foi de fato uma pessoa histórica? Quer dizer que ele realmente existiu, como eu existo nesse tempo e como você aí existe no seu tempo, tá? Há documentos que comprovam a existência dele realmente. Ele não é uma divindade, ele realmente existiu. Provavelmente nasceu no ano de 560 a.C., no atual Nepal. Seu pai era um príncipe de um povoado pequeno. Quando Siddhartha nasceu, foi levado a um templo para ser apresentado aos sacerdotes, e ali foi profetizado que ele seria um líder espiritual ou um rei. Seu pai, preferindo que o menino fosse criado na realeza, o confinou a uma vida preso no palácio. Ou seja, o pai dele optou pela parte da profecia desses sacerdotes de que ele seria um rei e resolveu criar ele na realeza. Depois de muitos anos, Siddhartha decide sair e escapar do confinamento. Ele ficou extremamente perturbado com o que viu: pobreza, fome, doenças e morte. Com isso, entendeu que os prazeres e atrações dessa vida eram vãos e inúteis. Sua ansiedade por alcançar conhecimento o levou a abandonar sua esposa e seu filho e dedicar-se à yoga e ao asceticismo. Seu desespero continuou, até que ele descobriu a meditação como forma de alcançar a santidade. Aos 39 anos, imersos em contemplação, finalmente ele atingiu esse mais alto nível de consciência de Deus, o Nirvana, e se tornou o Buda. O deus Brahma, deus hindu, ele teve um contato com uma entidade, né? Um deus Brahma, um deus hindu. Incentivou Siddhartha a compartilhar de sua iluminação com os seus seguidores, que vieram a ser seus discípulos. E esses peregrinaram 44 anos pela Índia, vivendo como monges e propagando suas doutrinas. Quais são as principais crenças do budismo? Foi somente no século I
que foram dirigidos os primeiros manuscritos budistas. Antes disso, todos os ensinamentos eram passados de forma oral, ou seja, no século I, antes de Cristo, foram feitos os textos sagrados do budismo foram escritos, tá? O budismo crê e prega 4 verdades nobres. Vamos ver quais são essas 4 verdades? Primeira verdade nobre. A nobre verdade é a realidade do sofrimento. Todo sofrimento é causado do karma passado. As ações de uma pessoa determinarão quantos ciclos de reencarnação pela qual a pessoa passará até atingir o nirvana. Ou seja, aqui já vemos que eles creem na reencarnação. A segunda nobre verdade. A segunda nobre verdade é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo e a sua gratificação. Ou seja, a causa do sofrimento é um desejo e quando você alcança esse desejo, ele vai fazer com que você sofra, segundo o budismo. Terceira nobre verdade. A nobre verdade é o fim do sofrimento. O sofrimento pode e deve ser eliminado por meio da libertação de todo e qualquer desejo, quando o desejo é removido até dar o fim ao ciclo terminável de reencarnações. Ou seja, o sofrimento ele deve ser eliminado. E ele só pode ser eliminado quando a gente remove os nossos desejos. E aí, a gente removendo nossos desejos, nós daremos fim ao ciclo de reencarnações. Quarta verdade. A nobre verdade do caminho para a eliminação do sofrimento são os caminhos nobres. Vamos ver quais são esses caminhos? Moralidade. Palavras corretas, ações corretas, vida correta. Concentração. Esforço correto, pensamento correto. Sabedoria. Visão correta, aspirações corretas. O budismo crê que por meio da meditação, o homem pode se liberar de qualquer infidelidade. Essa libertação se dá quando o budismo, por sua própria força, quando o budista, por sua própria força, melhora o seu karma. Por que o budismo está errado? Porque na nossa visão cristã, o budismo ele é incompatível com o cristianismo. Há diferenças irreconciliáveis entre o cristianismo e o budismo. É negada, no budismo, a existência de um Deus pessoal, uma pessoa que podemos nos relacionar. O budismo gira em torno de conceitos sobre como a vida deve ser vivida através de uma pessoa que foi iluminada, Buda. Buda não diz ser o caminho para Deus. De fato, não há deuses no budismo. O budismo também nega a existência de mal, porque o problema para o budismo não é o mal ou o pecado, mas o desejo que é a base da infidelidade e de toda a desgraça humana. Ou seja, o desejo ele é a base de todo mal, não o pecado, o desejo. No budismo não há cosmovisão da necessidade de um salvador. A iluminação espiritual budista não se dá por reconhecer o pecado dentro de nós, e sim por se separar de tudo o que é ruim. Porque para o budismo, o que é ruim é externo ao homem. Ou seja, o que é ruim não é o homem, sim as coisas em volta do homem. As coisas que o homem deseja em volta dele. Diferenças entre o budismo e o cristianismo. Para o cristão, Deus é um Deus presente e que se revela ao homem, diferente do budismo, em que não existe Deus. O mal é uma realidade. O cristianismo aceita isso e crê que o mal existe por causa do pecado dentro do homem. Esse é o problema com todos os seres humanos. Somos pecadores e precisamos da graça salvadora de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus ao homem, e sua crucificação nos dá não somente novos pensamentos, novos desejos, mas uma nova natureza, que é transformada por meio da santidade. No cristianismo, porém, o tema é uma mudança de dentro para fora,
que começa no coração do crente e não no exterior. Ou seja, para nós cristãos a mudança começa aqui, não em volta, não no nosso meio, né? A gente, quando está transformado aqui, nós transformamos o nosso meio em que vivemos. O corpo físico do homem é um empecilho para a sua espiritualidade no budismo. Mas no cristianismo, o corpo do homem é um instrumento que glorifica a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo, né, cuidai-vos dos vossos corpos, porque eles são o templo do Espírito Santo. No budismo não há isolamento e separação. No cristianismo, no budismo há isolamento e separação. No cristianismo há amor, ágape, amor verdadeiro entre pessoas, há serviços, há comunidade, há unidade. Precisamos uns dos outros para crescer espiritualmente e sermos mais parecidos com Jesus. O amor de Deus nos ensina como devemos amar as pessoas em nossa volta. Ou seja, o budismo ele tem uma visão muito diferente da visão que nos é apresentada pelas escrituras. No budismo, o que torna o homem mau é o seu desejo. Que desejo? Desejo pelas coisas externas, pelas coisas que estão à sua volta. Bens materiais, coisas que o ser humano deseja. Status, poder, fama. Esses, para o budismo, são a verdadeira fonte do mal. Já para o cristianismo, a verdadeira fonte do mal é o pecado humano, né? O pecado que nos foi introduzido através de Adão e Eva, né? Nossos pais espirituais. Então, o cristianismo e o budismo, eles são muito diferentes, né? O budismo, ele não crê na existência de um Deus, né? Apesar de Siddhartha Gautama se dizer iluminado por um Deus hindu, né? Inclusive, no canal, iremos falar sobre o cristianismo e o hinduísmo, tá? Então, essas são as principais características que nos diferem do budismo. Lembrando que entre duas religiões tem que haver o respeito e o diálogo. Não estou aqui nesse vídeo tentando menosprezar os budistas nem a figura de Buda, e sim fazer um contraponto contra a religião cristã, que é a religião que é proeminente no Ocidente, né? E que através dessas religiões orientais vem sendo corrompida, né? Então, isso daqui é mais um fortalecimento da nossa fé. Nós sabemos que o cristianismo ele tem bases bíblicas e bases plausíveis, né? O budismo ele é diferente, né? O budismo ele se dá através de, como eu posso dizer, talvez um surto de uma pessoa que indignada, e a sua indignação tinha fundamento, por ver a pobreza, doenças e morte de pessoas que não mereciam estar passando por isso, né? E através de uma visão ou de uma, não sei como nomear isso, se viu como um porta-voz espiritual, né? Muitas pessoas podem dizer que no começo ele recebeu uma profecia. Não sei, essa profecia pode ter sido inventada, já que a vida dele é cercada por muitas lendas, né? Então fica esse estudo, tá? O próximo vídeo da próxima segunda será sobre as diferenças entre o cristianismo e o espiritismo, né? O que nos diferem do espiritismo, né? E por que os espíritas se autodenominam cristãos, né? Já sendo que a doutrina espírita, né, que na Bíblia é chamado de necromancia, que é a comunicação com os mortos, ela é repudiada pelas escrituras, né? Há vários versículos, né? Inclusive o próprio Deus repudia em versículos e capítulos esta prática, né? Iremos ver o porquê dessas discrepâncias entre o cristianismo e o espiritismo, né? Para melhor entendermos as outras religiões. Muitas vezes nós cristãos julgamos as outras religiões sem ter estudado a fundo elas, né? E esses pequenos ensinamentos, artigos, eles são muito bons para entender não só o cristianismo, mas como para entender outras religiões, para que nós não possamos ser injustos com outras pessoas que creem diferente de nós, né?
para que o amor de Deus possa alcançar a todos, né? Porque é através do amor, né, que a pregação do evangelho ela tem que ser feita. Não é através do ódio, do rancor, do mau sentimento, do billings, né? Muitas pessoas elas querem evangelizar as outras atacando a crença da outra, e não é assim. Se você ataca a crença de alguém, essa pessoa ela cria uma resistência nessa crença e ela não se deixa não se deixa abrir, se desarmar para tentar entender e receber, né, a evangelização proposta, porque elas são atacadas. Quando nós somos atacados, nós criamos resistência, né, àquela pessoa ou àquele tipo de assunto. Então nós não estamos abertos ao diálogo. E eu acho que o que mais a gente precisa nos tempos de hoje é diálogo, né? Diálogo. A igreja tem que dialogar com o mundo. Não se tornar o mundo ou não aplaudir aquilo que o mundo faz. Porque não é porque todo mundo faz uma coisa que ela está certa. Não é assim, né? Nós cristãos sabemos disso. Então, eu termino aqui esse vídeo. Fiquem com Deus, reflitam sobre essa palavra, esse estudo. E esse estudo está disponível em uma página do Instagram chamada Antítese. Aconselho que vocês vão lá, sigam a página. Vários estudos que eu irei estar trazendo aqui é dessa página e de umas outras que eu irei estar falando conforme os vídeos forem lançados no canal. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem, tá? Deixarei as minhas redes sociais na descrição e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.